Olá, sextuno, bom dia. Hoje mais uma aula de ciências para nós e nós vamos falar sobre o tema as propriedades da água. Nós vemos falando sobre as mudanças de estado físico, a água como ela é encontrada nos seres humanos, nos seres vivos e também no ambiente, né? A gente falou de fusão, solidificação, condensação e agora então, dando continuidade, nós vamos falar sobre as propriedades da água. Primeiramente, a gente vai entender a pressão exercida por um líquido. O que faz a água sair pela torneira? Quando a gente abre a torneira, a água que está parada dentro do cano começa a correr, não é? Isso acontece devido à coluna de água. Quanto maior for a coluna de um líquido, maior será a pressão exercida por ele. Além disso, a água apresenta as propriedades específicas como adesão e coesão. Como assim? As moléculas de água, elas possuem essa propriedade de adesão, que significa que elas são muito unidas entre si. As moléculas se conduzem, tá? Como se houvesse um movimento molecular e uma meio que vai empurrando a outra. E aí a coesão. A coesão é o que faz, por exemplo, a água subir, tá, da terra pelos dutos vegetais e conduz essa água até lá em cima. Mas essa propriedade específica de coesão é como se fosse uma capacidade que a água tem de subir, uma capacidade que a água tem de se conduzir, tá? Sem precisar de uma via, uma bomba ou uma bomba d'água, no caso, ou uma pilha, nada disso, nem esse tipo, sem a necessidade desse tipo de energia. No caso, ela tem a própria capacidade de se conduzir, sabe? Se conduzir. Então, ela, por exemplo, um vegetal, ele puxa o líquido, no caso a água encontrada no solo, pelas suas raízes. Mas o que faz ela subir? Né? O vegetal não está ali usando uma bomba, que nem a gente faz para puxar água de poço artesiano, por exemplo. O vegetal ele não possui nenhum mecanismo assim, que seria de sucção. Não. Ela sobe justamente por essa propriedade, que é a coesão, tá? E aí, então, a gente entende também que quando a gente coloca líquidos em um recipiente, por exemplo, a gente vai ter uma pressão exercida, então, por esse líquido. Quanto maior for a coluna de água, maior é a pressão exercida por ela. Isso aí é chamado também o princípio dos vasos comunicantes, tá? Quando dois ou mais recipientes estão ligados entre si, a água se distribui por eles, até atingir o mesmo nível. Então, quer dizer, se você colocar, você pode fazer a experiência em casa. Se você colocar duas garrafas, uma com água e a outra, uma com uma coluna de água de 10 centímetros e uma segunda garrafa com uma coluna de água de 5 centímetros. E aí você coloca um caninho, uma mangueirinha, passando de uma para outra. Depois de algumas horas, você vai verificar que as duas garrafas vão estar com a água em nível. As duas estarão em estado de equilíbrio nivelado. No caso, você vai ver as duas com mais ou menos 6, 7 centímetros e meio. O que acontece? Isso é o princípio dos vasos comunicantes, tá? Então, se você tem vários recipientes que estão conectados, a tendência da água é se nivelar. Ela vai sempre passar de um vaso comunicante para outro até estabelecer então um equilíbrio, no caso um nivelamento. A água exerce pressão nas paredes dos recipientes que a contêm e também transmite pressão. O resultado final é a pressão em todos os vasos. A distribuição das águas nas cidades se baseia no princípio dos vasos comunicantes. A água chega na torneira das casas e jorra com certa pressão. Isso resulta da transmissão da pressão da água no interior dos canos que ligam a torneira, tá? Ou a caixa d'água, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você enche um recipiente de água,
a água exerce pressão contra as paredes daquele recipiente, tá? E é por isso que às vezes a gente ouve falar de alguma represa que estourou, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, a represa estourou e tal. Por que isso aconteceu? Porque a massa de água, a quantidade de água que estava ali naquela represa, estava exercendo pressão nas paredes da represa. E aí, em algum momento, vem a se estourar e essa pressão acaba sendo maior, às vezes, do que o muro ou a contenção que está segurando essa água, tá? Então, da mesma forma que a água exerce pressão também numa garrafa. Quando você enche uma garrafa, existe a pressão da água nas paredes dessa garrafa. E você tem como verificar isso se você encher uma garrafa PET e você encher ela até a boca e você tampar, você sente que a garrafa ficou rígida. Por que acontece isso? Porque a água está ali exercendo pressão contra as paredes, tá? Dessa garrafa. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre peso e empuxo. Se a massa de água for maior do que o corpo mergulhado nela, esse será empurrado para cima. Empuxo é o nome dado à força exercida por um fluido sobre um objeto, mergulhado total ou parcialmente nele, também conhecido como princípio de Arquimedes. O empuxo sempre apresenta direção vertical e sentido para cima, tá? Então, por exemplo, quando você vai a uma piscina ou uma praia e aí você tenta boiar, por exemplo, você boia pela capacidade do empuxo, tá? Porque a água está exercendo essa pressão ali que faz você ficar lá em cima, flutuar, tá bom? Mas por que acontece isso? Então, é a pressão da massa que foi locomovida de água. Quando a gente entra na água, a gente move uma massa de água. Se você der um mergulho, se você pular, o que acontece? Você desloca uma quantidade de água para caber o seu corpo, tá? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Para você entrar num recipiente que contém água, um pouco dessa água ela vai se espalhar. E aí o que acontece? Você exerceu pressão então sobre a água. E a água exerce então, ou qualquer outro líquido, né, que o corpo tiver submerso, ele vai exercer uma pressão vertical para cima, devido à gravidade também. Então o que acontece? Ele exerce uma pressão contrária nos corpos, tá? Então é por isso que, por exemplo, os mergulhadores, quando vão fazer algum tipo de pesquisa, ou vão mergulhar e realizar qualquer tipo de estudos em determinadas profundidades, ele precisa de uma roupa especial para fazer isso. E mesmo assim, ele precisa de equipamentos que mantenham a pressão dele equilibrada com a pressão da coluna de água que ele está mergulhado. Ou seja, quanto mais profundo, maior a coluna de água. E quanto maior a coluna de água, maior a pressão exercida sobre o corpo. E se esse mergulhador ele não tivesse os equipamentos especiais para fazer esse tipo de mergulho, ele poderia morrer, tá? Porque a pressão sobre o corpo faria o corpo se desintegrar. E mesmo assim, utilizando todo equipamento especial, ele precisa subir devagar para que não ocorram bolhas nos líquidos do seu corpo, tá? Se ele subisse muito rápido, poderiam ocorrer bolhas no líquido do corpo desse mergulhador e ele poderia ter consequências graves até a morte, tá? Então, o que acontece? Ele precisa de um equipamento especial, uma roupa especial, para evitar, então, que ele sofra tanto atrito com a pressão da profundidade. Mesmo assim, são respeitados certos limites. O mergulhador não pode entrar à mesma profundidade que um submarino, por exemplo, tá? Os submarinos, eles são construídos já para justamente equilibrar a pressão entre o submarino e o meio onde ele está mergulhado. O princípio de Arquimedes. Arquimedes foi um cientista grego que viveu entre 287 a.C. e 212 a.C. Muito curioso com o fato de certos corpos flutuarem, percebeu, tomando um banho de banheira, que a água empurrava seu corpo para cima. O princípio de Arquimedes nos fala que todo corpo que se encontra imerso em um fluido, ou seja, um líquido, recebe a ação de uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do corpo que está dentro do fluido, tá? Então, a intensidade dessa força que vai ser exercida no empuxo, tá? É a intensidade do corpo que está mergulhado ali.
Ele vai receber mais pressão quanto maior for a massa, então, desse corpo. Observem aí esse experimento, que é justamente baseado, então, nessa descoberta de Arquimedes, tá? A balança está equilibrada. Portanto, a massa da direita equivale à massa do corpo, mais a massa da pedra, que no caso aí é um pedaço de chumbo. Observando aí a figura B, você vê. Quando a pedra é mergulhada do outro lado, no recipiente com água, ocorre o desequilíbrio da balança, indicando uma redução na força exercida pelo lado esquerdo da balança. Acontece também o deslocamento do volume da água igual ao volume da pedra mergulhada. Ou seja, essa água que vocês veem na figura B transbordando é a água que estava contida exatamente onde agora está contida a pedra. A pedra mergulhou, um corpo entra e uma massa de água é deslocada. O princípio de Arquimedes é um dos princípios que formam a base teórica da hidrostática, que é a dinâmica que vai estudar, então, a água, tá? E as propriedades, a pressão, impulso, tudo isso. Certamente você já teve a sensação de que os corpos submersos em uma piscina aparentam diminuir seus pesos. Ou já se perguntou por que um cubo de gelo fica boiando na superfície de um copo contendo água. Esses e outros diversos exemplos que ocorrem no nosso cotidiano são aplicações do princípio de Arquimedes. Então, essa sensação de que quando a gente está dentro d'água a gente é mais leve, ela se dá exatamente pela ação do empuxo. No livro de vocês, na página 191, vai estar falando sobre as lendas de Arquimedes. Eu gostaria que vocês lessem, tá? Para a gente comentar, então, também durante a nossa aula. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos na nossa aula. Um beijo e até a próxima.